Bom dia a todos. A gente vai iniciar as apresentações de trabalho da sala 7 do 4º Congresso de Extensão da UGM. Então, lembrando a todos que as apresentações estão sendo gravadas. Nós vamos iniciar com a apresentação da Verônica Trinidade, da Argentina. Estoy tratando de entender el sistema para pasar el Power porque no tengo esta metodología. Bueno, mi nombre es Verónica Heinrich, soy de la Universidad Nacional del Litoral y hoy les quería compartir esta presentación que la hicimos junto con Victoria Cataño y Andrea Rossi, pero que es tal vez es también una construcción colectiva que se hizo con otros docentes y estudiantes de la Universidad Nacional del Litoral y el área de comunicación de la Secretaría, junto con un espacio territorial que se llama Red Interinstitucional y Social de Alto Verde. Como podemos ver en el mapa, bueno, yo soy de Argentina, somos de Argentina, de Santa Fe. Santa Fe lo que tiene la particularidad es de que tiene en particular, estamos en el valle de inundación del río Paraná, tenemos casi el 70% de agua, decimos que es un paisaje de islas, estuvimos trabajando en donde está marcado, que es el territorio del barrio Alto Verde y La Boca, que es donde ahí trabaja o trabajamos junto la universidad con la Red Interinstitucional y Social de Alto Verde, que es desde el 2010, desde 2006 que venimos trabajando. La problemática de este proyecto en particular, que es financiado por la UNL, surge de cómo trabajar la comunicación al interior de la red y para fuera, es decir, potenciar las capacidades que tengan los participantes y los referentes de estas instituciones. Nos tocó la pandemia en el 2019, lo habíamos presentado, en el 2020 teníamos que iniciar, tuvimos el inconveniente, bueno, como mundialmente pasó del COVID, tuvimos que replantearnos y recién en el 2021 iniciamos el proyecto, en donde tuvimos que replantear las metodologías. La particularidad es que esta red está conformada por casi más de 40 instituciones. Estas instituciones son de asociaciones civiles, del Estado y también la universidad siendo parte. Empezamos haciendo una identificación de quiénes eran los referentes que querían participar. Se sumaron aproximadamente 20. Con ellos conformamos un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp tuvimos la metodología de trabajar por armando unos videos, porque la idea es capacitar sobre qué es la comunicación, qué es lo que queremos de la comunicación para la red, y sobre todo porque, como verán, es un barrio que está alejado del centro de la ciudad, entonces como que caen en sí muchos prejuicios que tienen que ver más que nada con esa vulneración de derechos relacionados con las violencias, y son la tapa de los diarios eso. Los medios masivos de comunicación toman esas cuestiones más que cuestiones que tienen que ver con una identidad relacionada a la convivencia con el río, con la pesca, con personas que hace años que viven trabajando y nacieron de lo que fue los primeros pobladores del puerto de la ciudad. Ahí empezamos con una metodología de videos y de fichas, y en esa ida y vuelta que fuimos haciendo, fuimos identificando como la necesidad de poder reconstruir la huella de la identidad del barrio y poder mostrar buenas noticias, decíamos. Era lo que recogimos de los vecinos. Esas buenas noticias tenían que ver con las historias que viven en la oralidad y que no tienen materialidad. Y es así que surgió la producción de esta serie de producciones colectivas, que son materiales audiovisuales, materiales gráficos, que plantearon poder valorizar la historia del territorio insular, una historia que está atravesada por una mirada de resiliencia desde un enfoque comunitario y de derechos. Definimos 3 personalidades muy interesantes del barrio,
junto con los vecinos reconstruimos esa historia, junto con un estudiante de periodismo y comunicación, nos ayudó a armar todo lo que tenía que ver con la preproducción y la producción, y junto con estudiantes de terapia ocupacional fuimos haciendo ese proceso de reconstrucción en los marcos de las capacitaciones junto con los docentes, y así surgió Miradas del Río, que ustedes pueden ver un poco la cuestión tipográfica, la cuestión de los colores tiene que ver con esa relación que tenemos con lo verde y con el río que tenemos muy cercano. Las gráficas que se hicieron son estas. Tuvimos 3 personas muy importantes, que uno es Demetrio Gómez, que es el nombre de la calle principal del barrio, es el único acceso que tiene Alto Verde. Muchos sabían el nombre de la calle, pero no sabían cuál era la historia de Demetrio Gómez, entonces fue la posibilidad de tener ese acervo más cerca y construido con la propia comunidad. Y después de 2 poetisas, una de Luz del Alba, que ella vive todavía y es cantautora, y de Carolina Fernández de Santa Cruz, que justo una de las asociaciones estaba por armar una biblioteca popular que iba a llevar su nombre, entonces aprovechamos para reconstruir su historia. Ella falleció hace tiempo, y esa historia que sea el puntapié inicial para poder hacer el acervo de esa biblioteca. Ustedes pueden ver que debajo de cada una de estas gráficas hay un QR para que tenga de fácil acceso a las personas, es decir, estas piezas gráficas se dejaron en algunas instituciones y vos pasás por las instituciones y podés llevarte la historia en tu celular. Armamos un audiovisual que es muy cortito, se escucha. Muito obrigada, Verônica. Nós vamos seguir a apresentação para o Felipe. Felipe Guilherme Alves Cavalieri. Ele é da Unesp, da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Brasil. Bom dia, meu nome é Felipe Guilherme Alves Cavalieri e hoje eu vou apresentar a minha extensão sobre captação e reuso de águas pluviais em espaços residenciais e equipamentos comunitários, na qual eu tive a orientação do professor Fernando Sérgio Kimoto e o financiamento do Prograde da Unesp. Bem, basicamente, o escopo deste trabalho ele se dá em relação à disponibilidade de água potável que o mundo contemporâneo ele enfrenta, principalmente aos processos de crescimento populacional, industrialização, a urbanização acelerada das cidades e as atividades humanas que acontecem e acabam impactando os recursos hídricos, chegando em momentos na qual a gente chama de estresse hídrico, que seriam aqueles momentos em que em uma mesma região nós teríamos pontos com abundância de água e ao passo que também teríamos regiões com escassez. E partindo desse pressuposto, a gente acabou chegando na captação e no reuso de águas pluviais como uma oportunidade muito promissora para poder fazer com que as nossas cidades e as nossas residências elas se adaptem a este novo contexto. Esse trabalho também tentou abordar as comunidades mais periféricas dentro da cidade de Presidente Prudente, que no caso foi o Conjunto Habitacional João Domingos Neto, em Presidente Prudente, e o bairro Parque das Parreiras, na qual a gente conseguiu o acesso através do Centro Social da Capela São Martinho, também na cidade de Presidente Prudente. Bem, os objetivos, no geral, deste projeto foi tentar entrar em contato com as comunidades, entrar em contato com as associações de bairros para poder ter o contato com as comunidades e tentar realizar levantamentos das edificações das pessoas interessadas em introduzir esse sistema de reuso e captação de água, além de realizar as oficinas e seminários para poder explicar para os possíveis indivíduos o que seria o reuso e a captação de água e, por fim, produzindo um projeto de captação e reuso de água. E a metodologia dessa pesquisa ela teve uma abordagem totalmente qualitativa pelo fato de que estávamos buscando analisar os edifícios dos indivíduos interessados para poder propor este projeto. Bem, só para ter uma noção de situação, a cidade de Presidente Prudente, ela se localiza no estado de São Paulo, bem na região aqui do Oeste Paulista, e os bairros que a gente tentou, as comunidades que a gente tentou entrar em contato são essas destacadas nesse outro mapa aqui. Essa seria a comunidade do Parque Parreiras e aqui o Conjunto Habitacional João Domingos Neto.
E como resultado, a gente teve o seguinte: a gente tentou fazer uma comunicação, primeiramente com o conjunto habitacional do João Domingos Neto. Entretanto, a gente encontrou muito empecilho na hora de tentar fazer essa comunicação, porque essa comunidade ela estava sem uma liderança de bairro, sem uma associação de bairro. Então, isso acabou dificultando esse processo de comunicação com a população, principalmente pelo fato de que a gente tentava se comunicar com algumas pessoas daquele bairro que eram um pouco mais ativas, mas essas pessoas, pelo fato de terem outros afazeres, acabavam desmarcando reuniões, atrasando o processo da extensão. Então, a gente acabou decidindo por buscar uma outra comunidade e deixar o conjunto João Domingos Neto de lado. Enquanto a gente estava tentando buscar essa outra comunidade, a gente acabou desenvolvendo as oficinas que a gente queria tentar trazer e uma maquete física para poder tentar explicar de uma maneira mais visual e um pouco mais objetiva para a população o que seria o reuso de água, como se dá para ver aqui nessa maquete de uma residência mais popular com a instalação desse reuso de água. Bem, a gente conseguiu o contato com o Parque Parreiras através do Centro Social da Capela São Martinho. A gente conseguiu marcar um primeiro encontro com a comunidade e a gente percebeu que era uma comunidade bem ativa, era uma comunidade que se interessou pelo projeto do reuso de água. Inclusive, algumas pessoas sabiam o que era, mas não compreendiam sua totalidade. Mas, no fim, eles acabaram optando por realizar e participar desse processo de extensão. Entretanto, pelo fato do contato com o João Domingos Neto ter sido um processo muito lento e demorado, e também o contato com essa nova comunidade ter sido um pouco mais demorada, a gente acabou optando por apenas fazer o projeto para o Centro Social da Capela. E aqui nesse slide dá para ver as simulações que a gente acabou realizando para duas situações possíveis. Uma primeira situação era a situação para utilizar água pluvial para regas e também para descarga de vasos sanitários, na qual a gente acabou fazendo uma simulação com reservatório de 500 litros e atingiu uma confiabilidade de 75%, ou seja, apenas 3 meses do ano eles precisariam de água da concessionária. E a segunda situação é utilizar um reservatório de 250 litros para a utilização da água pluvial na limpeza do chão desse centro social, no qual a gente também teve uma confiabilidade super alta de 100%. Aqui foram mais ou menos as imagens dos projetos que a gente acabou desenvolvendo. Nesse primeiro caso, a gente desenvolveu o projeto do reuso de água pluvial para os vasos sanitários e para a rega, na qual a gente acabou demonstrando acalhos, dutos de queda, os filtros, os dispositivos de descartes, a alimentação, o próprio reservatório. E esse segundo caso seria o projeto na utilização da limpeza também. Por fim, devido ao tempo da extensão, a gente acabou fazendo um seminário no local. E chegando no local, a gente percebeu a presença da população mais jovem expressivamente, o que a gente achou super positivo, porque a população mais jovem, ela se mostrou muito interessada, ela se mostrou muito mais comunicativa, as crianças e os adolescentes, eles trouxeram mais experiências que eles conheciam, e a gente também achava que essa população, por ser uma população mais jovem, mais engajada, também poderia disseminar esse conhecimento para fora. Por fim, as conclusões que a gente obteve desse processo de extensão foram os benefícios que o reuso de água pluvial ele pode ter, tanto na redução do valor da conta de água, quanto na redução dos gastos públicos com drenagem urbana, na melhoria das patologias causadas pela edificação, também na importância de associações de bairros e líderes comunitários bem mais articuladas e presentes, haja visto o que aconteceu com o João Domingos Neto, que, por causa dos processos de comunicação entre a comunidade e a universidade, a participação da população, principalmente da população mais jovem, porque eles se mostraram muito mais engajados e também eles se mostraram muito mais dispostos a disseminar esse conhecimento, e também a importância da extensão universitária no engajamento entre a universidade e a comunidade, porque a comunidade, principalmente comunidades periféricas, elas têm muitas demandas que eles estão muito ativos e interessados em fazer uma mudança no contexto em que eles estão. Acredito que seja isso. Muito obrigado.
Olá, pessoal, bom dia. Me chamo Letícia e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a extensão, sofrimento psíquico e vulnerabilidade social, atividade junto ao CRAS, um projeto desenvolvido no Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual Paulista, aqui no campus de Bauru. Então, vamos lá, o sofrimento psíquico é um tema que realmente nos convida a refletir sobre a sociedade em que vivemos e as relações interpessoais que estabelecemos como um todo, Aqueles que enfrentam condições adversas e vulnerabilidades sociais estão ainda mais propensos a experimentar diferentes níveis de sofrimento psíquico. Isso ocorre justamente porque a consciência humana se desenvolve por meio das interações sociais, Sejam com outros indivíduos, seja com a realidade objetiva que nos envolve. E a psicologia social comunitária, embasada na orientação materialista histórico-dialética, foi um instrumental teórico-prático utilizado ao longo de todo o projeto, com atuação em um Centro de Referência de Assistência Social, um CRAS, localizado aqui no interior de São Paulo, junto às classes populares e guiada pelo compromisso com a emancipação humana. Leontiev, uma das referências na psicologia sócio-histórica, ressalta que no contexto da sociedade de classes, o desenvolvimento histórico da consciência leva a diferentes níveis de apropriação dos itens de cultura que foram previamente objetivados, depositados, enfim. E essa discrepância tem consequências diretas no psiquismo, especialmente relacionadas às contradições da vida humana. Então, a partir das demandas observadas no CRAS, a gente procurou então estabelecer as necessidades de cuidados e intervir por meio da criação de grupos psicossociais e visitas domiciliares. Então, ao longo do ano de 2022, a gente formou então 3 grupos, um destinado a mulheres, outro aos homens e um terceiro dedicado exclusivamente à gestante. E aí, nosso objetivo geral era de fato desenvolver atividades com a população em vulnerabilidade social e sofrimento psíquico na perspectiva da atenção psicossocial, com todo o embasamento teórico que eu já comentei. E quanto a objetivos específicos, a gente procurou então identificar as demandas de vulnerabilidade social e sofrimento psíquico no território e os impactos da pandemia, considerando que 2022 foi o grande retorno, a tentativa de normalidade novamente. Em segundo lugar, analisar também as demandas para estabelecer as necessidades de cuidados e intervir nas necessidades de cuidados na perspectiva da atenção psicossocial também. E aí, como eu comentei, os procedimentos metodológicos adotados para o projeto de extensão como um todo provêm da psicologia social comunitária, com ênfase na orientação materialista histórico-dialética. E aí, o movimento do projeto como um todo foi de, inicialmente, conhecer essas necessidades dos sujeitos ali do território, as relações institucionais com o CRAS, a realidade do próprio território, as condições objetivas materiais de vida mesmo da população atendida, analisar e problematizar essas demandas e, então, por fim, planejar, a realização das intervenções necessárias e um constante movimento dialético mesmo com sujeitos envolvidos no CRAS. E aí, então, entre o primeiro e o segundo semestre de 2022, o primeiro grupo de mulheres, ele começou primeiro, no primeiro semestre, e os outros 2 posteriormente no segundo, a gente foi desenvolvendo, então, essas atividades em formato de oficinas, sempre considerando inicialmente a demanda inicial ali dos participantes dos grupos, dos usuários do CRAS, para a gente conseguir montar essas atividades que corroborassem, então, com a perspectiva da atenção psicossocial e emancipação humana também. E aí, quanto aos resultados e discussões, o primeiro ponto que a gente consegue levantar é em relação à abertura da equipe do CRAS como um todo, de todo o time que estava ali, a coordenação, todas as outras pessoas envolvidas, com todas as nossas propostas e ideias que foram levantadas ali, Isso realmente propiciou todo um processo de autonomia muito grande para o desenvolvimento do projeto na instituição, que foi muito válido, E aí, os processos iniciais dos 3 grupos foram muito semelhantes. Então, a gente sempre partia de uma demanda pré-selecionada pela própria instituição, Inclusive os participantes, os usuários que iriam participar dos grupos eram selecionados a partir de critérios escolhidos pela própria instituição também. Mas a gente acabou constatando que aquilo que foi inicialmente delineado pelo CRAS não necessariamente correspondia às demandas reais dos participantes, então acabava não atendendo às expectativas tanto dos usuários quanto da instituição também. E essa falta de alinhamento entre as propostas do grupo, e as expectativas do usuário, inevitavelmente corroborou com a dificuldade para a adesão e realmente permanência dos participantes, impactando na formação dos 3 grupos como um todo. Por outro lado, as visitas domiciliares, que era uma atividade paralela junto às atividades e oficinas desempenhadas ali na instituição,
elas realmente trouxeram esse papel fundamental, crucial, né, quase que visceral mesmo, no estabelecimento de maior vinculação com os usuários, né, entre os extensionistas especificamente. Justamente porque essas visitas, elas proporcionavam para a gente, de fato, uma compreensão concreta, objetiva das condições materiais em que o sujeito se encontrava, né, permitindo, então, uma abordagem nas atividades muito mais individualizada e contextualizada de forma mais subjetiva mesmo do sofrimento psíquico que ali a gente encontrava. E quanto à formação dos grupos, e ressaltando realmente a necessidade do desenvolvimento das relações entre os integrantes, a gente também conseguiu observar uma aproximação muito significativa dos usuários com a própria equipe do CRAS, que antes havia um certo distanciamento, então isso acabou facilitando para os usuários que estavam ali participando dos grupos, também o acesso a outros serviços oferecidos ali pela unidade que não necessariamente estavam relacionados ao grupo e atividade de psicoatenção como um todo. E, além disso, a gente também conseguiu verificar uma vinculação, né, o estabelecimento e o fortalecimento de vínculo entre os usuários participantes do grupo, que corroboraram muito com a construção de uma rede de apoio para além do espaço institucional, pensando ainda de forma muito embrionária, né, nesse aspecto de senso de comunidade, né, de rede de apoio como comunidade para fora dos espaços, do muro físico mesmo ali da instituição. E aí, né, já para concluir, a gente entende que o projeto trouxe esse aspecto prático da teoria da psicologia social comunitária, realmente enfatizar a importância da participação ativa dos usuários, da compreensão contextualizada e da construção coletiva, né, justamente para promover esse cuidado psicossocial efetivo e a transformação social, que é aquela questão da emancipação humana, que é o que tanto visa a psicologia sócio-histórica. E aí foram apresentadas contribuições significativas também à população em vulnerabilidade social e sofrimento psíquico ali atendidos, principalmente nessa questão que se refere à aproximação com a instituição, com os outros serviços e a vinculação entre os próprios membros, né, fortalecendo, mais uma vez, esse aspecto de comunidade e rede de apoio entre os usuários ali na comunidade, no território atendido. E essa ênfase nas relações interpessoais está realmente alinhada, né, com a teoria da psicologia social, destacando realmente essa influência dos processos grupais e das interações sociais na formação de identidade e no bem-estar psicológico dos sujeitos ali em questão. E é basicamente isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, Letícia. Parabéns pela apresentação. Nós vamos dar andamento agora com a Stefane Maria Marques Cabral, da UFMG. Bom dia a todos, eu me chamo Stephanie, eu sou acadêmica de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e irei apresentar o projeto de extensão do qual eu faço parte, que é o programa Acolher, Acolhimento Pós-Consulta, um enfoque na alimentação saudável. O trabalho também foi elaborado por Ana Carolina Gonçalves Lima, Júlia de Oliveira Barbosa, Letícia Martins Penaranda, Luana Cleto Mendonça, que também são acadêmicos de Medicina da UFMG, e por Clésio Gontijo do Amaral, professor de Pediatria da UFMG e coordenador do nosso projeto. Dados divulgados pela OMS em 2022 apontam que 340 milhões de adolescentes e 39 milhões de crianças no mundo possuem obesidade. Além disso, até 2025, cerca de 167 milhões de pessoas, adultos e crianças, ficarão menos saudáveis por estarem acima do peso ou obesos. O nosso projeto, o Acolhimento Pós-Consulta, ele foi idealizado como uma ação destinada à educação da população quanto à adequação dos hábitos alimentares, especialmente para crianças e adolescentes, introduzindo a pauta de forma lúdica e atrativa. Assim, alunos de medicina da UFMG, que cursam pediatria e fazem parte do projeto, atuam nas salas de espera do ambulatório Bias Forte, que fica em Belo Horizonte, acolhendo crianças e seus acompanhantes e orientando quanto a uma prática alimentar mais adequada e a sua importância na prevenção de doenças, como a diabetes e a hipertensão arterial. Como objetivos, o projeto tem a finalidade de melhorar o atendimento prestado aos usuários dos serviços de saúde do ambulatório Bias Forte por meio da orientação das crianças e dos responsáveis, humanizar o atendimento por meio do diálogo sobre o tema alimentação saudável, orientar e reforçar aspectos preventivos a respeito da alimentação adequada a partir de materiais educativos, que é essa cartilha aqui da foto, motivar os alunos no atendimento pediátrico por meio do maior contato com os pacientes, avaliar e divulgar os resultados obtidos com as ações do projeto.
Quanto à metodologia, primeiramente houve um levantamento de ações semelhantes ao programa, relativas aos indicadores de qualidade do atendimento pediátrico. Posteriormente, nós elaboramos uma cartilha contendo recomendações para os pacientes e familiares a respeito do preparo dos alimentos e dos hábitos alimentares para os diferentes grupos etários atendidos. Também elaboramos questionários para avaliar o conhecimento prévio da família sobre o assunto, e esse questionário ele foi aplicado para a criança e o seu acompanhante, e a cartilha foi fornecida como material de estudo. Um novo contato foi feito 15 dias depois com a família para reaplicar esse questionário e identificar se o estudo do material foi capaz de influenciar alterações dos hábitos alimentares da criança. Aqui na foto, temos um exemplo de educação em saúde que tem na cartilha. Aqui, por exemplo, a gente orienta quais alimentos não podem faltar na introdução alimentar infantil e quais alimentos devem ser evitados, como os industrializados. Na foto está em preto e branco, mas atualmente já estamos distribuindo a cartilha no formato colorido, que é bem mais atrativa. Aqui também temos um exemplo das atividades que podemos encontrar na cartilha, e as crianças costumam se divertir bastante, porque nós do projeto estimulamos o conhecimento delas sobre o tema, usando desenhos, jogos, e é uma forma muito legal de diminuir a ansiedade por causa do atendimento e humanizar mais as consultas. Aqui também temos o questionário que aplicamos para avaliar o conhecimento prévio da família. Tem perguntas que envolvem a alimentação, preparo de alimentos, consumo adequado de componentes da pirâmide alimentar e entendimento dos rótulos de embalagens. Em relação aos resultados obtidos, foram entrevistadas 54 famílias, sendo que 38 também participaram do segundo contato após 15 dias. As famílias que responderam ao segundo contato avaliaram a cartilha como importante para promover melhor entendimento sobre a alimentação infantil. Entre os dados que coletamos, alguns que mais se destacam são: 57,4% dos participantes informaram o uso inadequado de açúcar e sal, 85,3% das famílias não possuem o hábito de verificar as informações contidas nas embalagens dos alimentos ao comprá-los, e apenas 50% delas acredita ser capaz de interpretar corretamente essas informações. Assim, após o estudo da cartilha e reaplicação do questionário, houve um aumento de 68% das respostas corretas no segundo contato com os entrevistados. Podemos concluir, então, que houve melhora do atendimento prestado às crianças, adolescentes e seus acompanhantes atendidos no ambulatório Bias Fortes. E o projeto ele propiciou educação em saúde, com a implementação de hábitos alimentares mais adequados e saudáveis, prevenindo enfermidades na vida do público infantil e juvenil. Essas são as referências e obrigada pela atenção. Obrigada, Stephanie. Acredito que a sua apresentação tenha terminado. Você consegue... Nós vamos dar andamento, então, com a apresentação da Elba Beatriz Nunes Ibanes, da Universidade Nacional de Asunción. Realmente para mí un verdadero placer compartir este espacio. Mi nombre es Elba Núñez y efectivamente me toca presentarles la revista, en este caso la revista Interfaz, la experiencia, digamos, las lecciones que hemos aprendido en la gestión editorial de la escritura académica sobre extensión en Paraguay. Este trabajo lo hicimos con el ingeniero Rodrigo Rojas, el ingeniero Emilio Aquino. Básicamente, bueno, soy docente, investigadora, extensionista, digamos, de la Universidad Nacional de Asunción, y desde la Dirección General de Extensión Universitaria nos ha tocado iniciar desde el año 2021, digamos, un proyecto largamente acariciado desde hace bastante tiempo, digamos, lo pudimos concretar en términos de comenzar a trabajar en contar con una revista científica que pudiera recuperar, digamos, la escritura, las experiencias en extensión universitaria, los resultados de los trabajos, los aprendizajes en ese diálogo, vamos a decir, en esa relación dialógica universidad-sociedad. Y en este sentido, básicamente la herramienta con el que contamos en estos momentos, que es la revista Interfaz, una revista científica pionera, por cierto, en Paraguay, es la primera revista de extensión de una revista científica sobre extensión universitaria en el país, y básicamente el objetivo, digamos, de esta herramienta es que pueda
digamos, promover la recuperación de las experiencias, digamos, la recuperación de las intersecciones también entre las disciplinas que se desarrollan en el campo de la extensión universitaria. Y en este sentido un poco me toca compartirles lo que ha sido para nosotros esa experiencia de la gestión editorial en términos de recuperar las experiencias, las voces de los distintos actores que interactúan en el marco de la extensión universitaria. Y básicamente esta revista busca promover la participación de la comunidad académica, nacional, regional e incluso internacional en términos de, digamos, recuperar los saberes, los aprendizajes que resultan de las experiencias de extensión universitaria. Y básicamente la revista es una revista de comunicación digital, está basado en las normas, tiene un sistema de administración basado en acceso abierto, está sometido a revisión de pares, utilizamos el Open Access, digamos, de acceso abierto, y básicamente digamos, los artículos que son publicados allí básicamente abordan las distintas áreas del conocimiento y sobre todo busca cómo hacer ese proceso de recuperación de los aprendizajes y la lógica, digamos, de relación bidireccional universidad-sociedad. ¿A quiénes está dirigido esta revista? Estudiantes, docentes, egresados, la sociedad paraguaya y por supuesto la latinoamericana y la mundial. Cuenta con una resolución de creación de su equipo de trabajo con un comité editorial integrado por numerosos profesionales, académicos, investigadores de la región que colaboran de manera solidaria realmente con el equipo del comité editorial, el comité, digamos, básicamente en este proceso nos ha tocado, además de impulsar, digamos, la escritura académica, trabajar también como en la formación en la escritura académica. Básicamente habíamos tenido este proceso en Paraguay en términos de que ciertamente son 3 pilares de formación, pero la extensión universitaria no había tenido una revista científica de estas características, entonces fuimos trabajando en términos de una formación en la escritura académica en extensión universitaria, de tal forma a facilitar los procesos de aprendizaje, digamos, de las técnicas de escritura. En estos momentos hemos sacado un primer número de la revista el año pasado, ahora estamos justamente a un mes de lanzar el segundo número, y el primer número trabajó el tema de la extensión universitaria en el contexto del COVID, el segundo número estamos abordando la relación de la extensión universitaria en el marco de los ODS como una herramienta para aportar al desarrollo nacional desde el trabajo que hacen las universidades en extensión universitaria, y el tercer número está planeado en términos de que va a abordar todo lo que tiene que ver con la extensión universitaria desde un enfoque intercultural. Básicamente en estos procesos de la escritura académica, lo que estamos viendo es que, por un lado, nos permite revisar críticamente, recuperar y sobre todo también en términos de la difusión de los resultados, la devolución, digamos, a la comunidad de los resultados de esos procesos de aprendizaje. La revista está alojada en la plataforma de la Universidad Nacional de Asunción, que a su vez tiene como unas 23 revistas, pero esta es la única, digamos, que aborda extensión universitaria. Integramos la REDREU, que es la red de editores de revistas de extensión universitaria a nivel regional, que es también una instancia, digamos, parte de AUGM, y hemos estado avanzando en los procesos de indización, a Crossref, ROAD, digamos, base. Hace poco pudimos ingresar a Dialnet, que son plataformas que nos permiten una mayor difusión, digamos, del trabajo que venimos haciendo. En términos de resultado, podemos decir de que
es para nosotros demasiado importante el que a nivel país podamos contar con una primera revista pionera científica en materia de extensión universitaria y nos permite posicionar la extensión universitaria en el quehacer cotidiano de las universidades. Así que, por lo tanto, al mismo tiempo que contarles de los resultados, también, por supuesto, invitarles a escribir en la revista. Pensamos que este proceso de internacionalización también de la extensión universitaria nos permite estos diálogos más allá, digamos, de los límites nacionales. En ese sentido, básicamente con esta herramienta hemos podido recuperar los conocimientos, las experiencias y sobre todo también, por supuesto, las barreras que hacen a esa relación universidad-sociedad, digamos, a partir de la extensión universitaria, identificando necesidades, propuestas, demandas también desde los sectores con los que trabajamos. Afortunadamente, el Consejo Editorial está formado por 80% de académicos solidarios a nivel regional y 20% a nivel nacional, que esto también contribuye, digamos, a enriquecer desde una mirada no precisamente endógena, sino que también una mirada más externa también a los procesos. La revista, el resumen de la revista es traducido también al guaraní, digamos, como manera también de poder, en un país bilingüe como el nuestro, esto es demasiado importante y por supuesto también contemplamos la publicación de textos en portugués, así que bienvenidos los trabajos que nos puedan compartir. Constituye una herramienta que básicamente hoy, digamos, nos permite posicionar el aporte de la extensión universitaria y su contribución a la sociedad. Así que muchísimas gracias por el espacio. Obrigada a UID TV en el idioma guaraní. Muchas gracias. Obrigada, Elba. Teremos a apresentação do Nós vamos dar sequência à apresentação da Jolene de Mello, da Universidade Federal do Paraná. Bem-vinda, Jolene. Josilene, desculpa. Assim que você se sentir confortável. Bom dia, eu me chamo Josilene de Mello e sou aluna da Universidade Federal do Paraná, do curso de Fisioterapia. Eu estou aqui representando a minha equipe do projeto Educafísio, projeto de extensão para a promoção de saúde na Escola Dom Pedro II, que foi orientado pela professora doutora Ariane Cavazzani. Bom, para embasar nosso projeto, nós temos que, pelo Ministério da Saúde, os principais agravos em saúde desenvolvidos durante a vida são resultado do mau gerenciamento de hábitos no período da adolescência. E pensando nisso, a comunidade escolar é um ambiente propício para o desenvolvimento da educação em saúde, visto que nesse ambiente é desenvolvido o pensar crítico, a formação da autonomia do indivíduo, tornando um bom alvo de ações transformadoras. O objetivo do nosso trabalho foi conscientizar esses alunos sobre as temáticas desenvolvidas. Eu vou falar um pouquinho melhor das temáticas logo à frente, e assim trazer um impacto de forma significativa em suas vidas e da comunidade que os cerca. Bom, participaram desse projeto 41 estudantes de 12 a 13 anos, do 7º e 8º ano, e o estudo ocorreu de maio a dezembro de 2022, ou seja, quase todo o ano letivo deles. Os encontros foram realizados quinzenalmente, totalizando aí 11 encontros, e nesses encontros eram trabalhados os eixos de alimentação saudável, vida ativa e bem-estar emocional, que são as temáticas que eu tinha falado. Como nós não temos embasamento suficiente para falar sobre alimentação saudável, nós recebemos a colaboração da nutricionista Francine Ribeiro Santana, que nos ajudou aí nesse processo. Os encontros duravam 50 minutos, onde durante 45 minutos nós realizávamos a exposição teórico-prática, ou seja, nós trazíamos uma explicação teórica sobre o que seria trabalhado e logo em seguida nós íamos para a prática para tornar essa explicação um pouco mais lúcida na mente dos estudantes. Durante os 5 minutos finais, nós realizávamos o processo de avaliação que englobava a satisfação e contribuição do conhecimento. Ou seja, os alunos eles poderiam assinalar se a atividade tinha contribuído para o conhecimento deles ou não, e se eles estavam satisfeitos, e também eles poderiam trazer sugestões de novas temáticas que eles queriam que fossem trabalhadas.
também, ao final de cada bloco de atividades, eram realizadas uma avaliação final. Por exemplo, nós realizávamos o eixo de alimentação saudável, 3 a 4 atividades, e então, no final do eixo, nós realizávamos uma avaliação com perguntas abertas e fechadas, onde eles informavam se tinham entendido o assunto, traziam reflexões e etc. E, por fim, nós também elaboramos uma cartilha de ativos em saúde, trazendo para os alunos e para a comunidade escolar ativos em saúde que tinham no entorno da escola. Aqui uma imagem da nossa escola, né, que nós trabalhamos no ano letivo de 2022, e uma imagem da cartilha de ativos em saúde, trazendo parques, praças, que os alunos poderiam utilizar aí como uma forma de ativo em saúde. Como resultado, nós observamos que houve um aumento na satisfação e na contribuição do conhecimento desses alunos, comparando a primeira e a última atividade, e também nós percebemos que, de fato, houve obtenção de aprendizado e mudança comportamental por parte desses alunos. Eu trouxe aqui alguns comentários relatados pelos próprios discentes, como, por exemplo, não podemos exagerar nas comidas que fazem mal, porque a gordura se acumula nos vasos sanguíneos. Então, por esse comentário, a gente consegue ver que, de fato, no caso do eixo da alimentação e saúde, eles entenderam o conteúdo que foi abordado no dia. E também aqui o outro comentário: não sabia que os alimentos ultraprocessados faziam tanto mal para a saúde, e não estou comendo tanto esses alimentos. Então, aqui, por esse outro comentário, a gente consegue observar que houve realmente uma mudança comportamental por parte dos alunos. Aqui o gráfico dos dados que nós tabulamos, um dos gráficos, né, onde mostra ali em ciano a contribuição do conhecimento dada como totalmente pelos próprios alunos, e a satisfação dada como totalmente no azul mais escuro. A gente consegue ver que desde a primeira até a última atividade realizadas, houve uma boa adesão por parte dos alunos, e a gente consegue ver também que algumas atividades houveram mais aceitabilidade e outras menos. Isso ocorre também por conta alguns temas estavam sendo abordados ao mesmo tempo que eles estavam tendo no conteúdo escolar, ou também eles já tiveram. Então, era uma recorrente comunicação com a professora para sempre estar tentando trazer conteúdos novos para esses alunos e colaborando com o conhecimento deles. Como conclusão, a gente tem que a promoção de saúde em instituições de ensino é, sim, uma boa iniciativa e é capaz de gerar resultados impactantes na vida dos adolescentes e da comunidade ao seu redor, como era a nossa hipótese inicialmente. Essas são as referências. Muito obrigada pela atenção. Nós vamos dar andamento, então, com a apresentação da Márcia Lopes Reis, da Unesp. Olá, bom dia para todos e todas. Muy buenos días a los que están lejos de aqui. Bueno, eu sou a professora Márcia Lopes Reis e vou apresentar um trabalho que tem sido elaborado como parte do projeto de doutoramento de uma orientanda, a Ana Cláudia Mandolini. Só um minutinho. Obrigada. Bom, então, nosso trabalho se chama Gestão Democrática como exercício formativo no cursinho Ferradura. Eu sou, então, orientadora da Ana Cláudia Moura Mandolini, e esse trabalho ele parte de uma pergunta provocativa muito importante, que é a seguinte: em que medida a gente teria a possibilidade de uma gestão democrática numa sociedade cujas relações sociais ainda estão se construindo desde o marco da nossa Constituição de 1988. Em outras palavras, seria possível desenvolver uma gestão democrática como prática formativa de colaboradores de um projeto de extensão como o cursinho Ferradura, e isso acontece na Unesp, da Faculdade de Ciências em Bauru? A partir dessas duas perguntas provocativas, a gente para poder pensar que a gestão democrática ela já completou praticamente 35, vai fazer 36 anos. Ela foi citada na Constituição Federal, no artigo 206, no inciso 6, inclusive como um dos princípios da educação básica pública, e depois ela é citada e referendada também na nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 1996, nos artigos 14 e 15.
Diante disso, a gente tem uma premissa, que é exatamente aquela elaborada por um dos autores do Manifesto dos Pioneiros na década de 1930, que diz exatamente o seguinte: só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar a máquina para que se preparem essas democracias. E essa máquina é a escola pública. Essa premissa para a gente é fundamental, porque determinadas práticas de uma gestão democrática, elas perpassam uma outra moralidade, a moralidade da democracia, que o professor Leonardo Avritzer, aí da Federal de Minas Gerais, desenvolveu, que são perfeitas para isso, trata de algumas máximas. Uma delas que nós utilizamos e implementamos nesse nosso relato é a ideia toda de que as regras precisam ser construídas coletivamente. Há outros princípios, claro, mas esse é o que nós adotamos nesse nosso trabalho. Nesse processo todo, a gente precisa saber que lugar é esse, né? O contexto de um cursinho que a gente chama de pré-universitário. Vejam bem a diferença, ele não é pré-vestibular. Ele prepara para esse contexto já da universidade, numa escola, uma universidade pública, né? Uma escola de educação superior, como nós somos, no município de Bauru, para quem queira se situar, fica bem no centro praticamente do estado, e é uma cidade conhecida exatamente pelo seu tipo universitário. Nós temos lá uma unidade, um campus da USP, nós temos, as duas públicas são a USP e a Unesp, e nós temos outras instituições privadas que têm já, inclusive, uma certa tradição. No cotidiano, como é que a gente observa esse processo? Bom, vamos retomar que a gente está falando de uma sociedade que não tem essa tradição do processo democrático das relações sociais. Uma sociedade que ainda, mesmo que ela eleja seus representantes, ela não acompanha como é que seus representantes elaboram suas leis. E aí, no cotidiano, a gente escolhe 4 grandes categorias para poder implementar esse processo, para que ele atue como uma ação formativa. O primeiro deles é a participação. Todos lembramos que a ideia toda de participar, ela tem a ver com o processo todo de repartir as atividades, daí né, quase a etimologia da palavra, mas que nenhuma parte é superior a todas. Então, a ideia toda de que eu tenho partes que colaboram, contribuem entre si, ela fica bastante evidente nesse momento. A colaboração caminha bem do lado, porque co é ao lado, elaborar é trabalhar. Então, essas partes trabalham o tempo todo uma ao lado da outra. E, consequentemente, a gente vai perceber uma descentralização do poder. Esse é um dos aspectos mais interessantes porque, tradicionalmente, nas nossas estruturas institucionais, mesmo nas universidades públicas, por exemplo, nos projetos de extensão, você tem um professor coordenador e os estudantes, praticamente, eles só cumprem determinadas tarefas. Nesse caso, não. Nesse caso, a gente tem um processo em que, por exemplo, no nosso caso, como nós dividimos em áreas, então você tem uma gestão de pessoas, uma gestão financeira, uma gestão de comunicação, uma gestão de marketing, uma gestão de relação com os estudantes, né? Basicamente são 5. E essas duplas de estudantes que também dão aulas, eles são responsáveis por esse processo. Especificamente, por exemplo, nesse momento, já que tem alguém da psicologia conosco aí, a Letícia, por exemplo, a Ariel e o Vitor Ventura, e agora está chegando o Gabriel Ungaretti, são as pessoas responsáveis lá pela questão de gestão de pessoas, né? E eles realmente cuidam desse processo todo formativo e esse processo de tomar as decisões de modo coletivo. E, por fim, mas não menos importante, a ideia do diálogo contínuo entre os sujeitos. Então, a ideia de participar, colaborar, descentralizar o poder, ela vem azeitada praticamente por essa prática que a gente tem com as reuniões que são semanais, com toda essa equipe gestora, e que são mensais com a equipe do cursinho todo. Como é que isso ocorre? A gente poderia pensar nas possibilidades disso se a gente olha bem para a palavra gestão, que ela decorre lá da administração, e o professor Vitor Henrique Paro escreveu uma obra bem interessante, em 1996, falando de uma introdução crítica à administração educacional, ou de administração escolar, depende da dimensão, e ele dizia que é o seguinte: classicamente, administrar é fazer uma mediação para alcançar os fins, no caso da escola, né, cujo foco é o aprendizado dos estudantes. Então, a nossa ideia aí é de uma centralidade mesmo do estudante nesse processo, e aí a gente consegue gerar a educação de um modo diferenciado do que são as empresas, onde, historicamente, de início, esse processo começou. Bom, então,
na escola, esse processo ele tem um esforço humano que é coletivo para poder obter os fins desejados pelos educadores, nesse caso, esses estudantes que recebem uma bolsa para atuar nos cursinhos, e eles aprendem que são sujeitos autônomos nessa vida em sociedade, que contribuem para a transformação dessa sociedade, que essa mesma pode se tornar mais igualitária e justa se os espaços forem mais abertos à questão da pluralidade e a diversidade serem condições possíveis, ou seja, você não é excluído pela sua diferença, você não é excluído por sua diversidade. E aí, as conclusões possíveis, elas caminham num sentido todo importante para nós, que é a ideia de qualificar a permanência desses estudantes envolvidos. Então, de distintos modos, a prática dessa gestão democrática na coordenação de um projeto de extensão como o Cursinho Ferradura torna possível uma formação diferenciada para esses estudantes que passam por nós. O cursinho existe desde 2009, para vocês terem uma ideia. Eu sou a coordenadora docente desde 2018 e a gente já tem nas nossas práticas cotidianas colaboradores, que estão fazendo doutorado, mestrado, tem colaborador que está, uma colaboradora que está exatamente nesse momento, por exemplo, em Quebec, fazendo a formação do doutorado sanduíche, e alguns continuam conosco e alguns voltam. Então, eles sempre comentam o quanto foi diferenciada a formação que tiveram nesse projeto de extensão, que hoje é conhecido como um projeto que se tornou um programa. Muito agradecida, estou aberta às questões e seguimos. Obrigada. Seria isso. Pessoal, vamos dar andamento. Obrigada, Márcia, pela apresentação. A gente vai continuar, então, com a apresentação da Vitória Maria Mendes de Souza. Bom dia, meu nome é Laís, eu estou aqui representando a Vitória, que não pôde apresentar. Nossa extensão é semáforo nutricional e eu vim apresentar um trabalho que a gente aplicou num evento da UFRJ. Eu sou aluna da UFRJ e esse projeto é financiado pela Profaex. O trabalho foi sobre o teor de sódio em alimentos considerados fitness, um jogo interativo. Então, aqui, né, o trabalho sobre o teor de sódio em alimentos considerados fitness, um jogo interativo, como eu já tinha falado. A rotulagem nutricional é um instrumento fundamental de apoio e escolha por alimentos seguros e saudáveis na hora da compra. E também é uma comunicação entre a indústria e o consumidor. E a maioria da população ainda encontra muita dificuldade para entender o conteúdo desses rótulos, devido à nomenclatura científica, que é de difícil acesso, né, de difícil compreensão, e por isso se fez necessária uma adaptação dessa rotulagem. A RDC 429/2020 definiu uma obrigação da rotulagem frontal de alimentos embalados, que apresentavam quantidades excessivas de açúcares adicionados, gorduras saturadas ou sódio, igual ou superior aos limites definidos pela Instrução Normativa 75 de 2020. Então, a rotulagem tem que vir na parte frontal do alimento, com essa lupa, mostrando, pode ter um rótulo, 2 rótulos, até os 3 rótulos. E aí, com isso, vem o questionamento de se os produtos fitness são realmente melhores nutricionalmente. Para isso, a gente utilizou um jogo interativo com 3 escolas diferentes, nós dividimos ela em grupos. Esse jogo foi proposto para 69 alunos, com idade entre de 12 e 24 anos. Os alunos eram de escolas públicas, que tinham 24 alunos, privadas, com 27 alunos, e os jovens aprendizes, que compunham 18 alunos. Primeiramente, a gente primeiro demonstrou a importância dos rótulos, mostrou como deveria ser e como que se apresenta hoje em dia, como deveria ser na nova rotulagem. Depois disso, nós colocamos alguns alimentos na mesa e eles deveriam separar por baixo sódio, médio sódio e alto em sódio. E aí eles colocavam na ordem que eles achavam que era certa e depois disso a gente colocava na ordem correta quando eles erravam e explicava por que não era. E a maioria das vezes eles colocavam o alimento que tinha essa rotulagem de dizer ser fitness
como mais baixo em sódio, e às vezes não era o que realmente apresentava. Como resultado, eu trouxe um gráfico de percentual de erros e acertos dos alunos participantes, onde 57,97% acertaram e 42,03% erraram. Desses 42,03%, alunos de colégio particular tiveram menor percentual de erro, com uma porcentagem de 11,59%, demonstrando maior conhecimento sobre rotulagem, e esse acerto foi de 16 alunos e o erro de 8 alunos. Os alunos de colégio público erraram 13,4%, e eles afirmaram não ter o costume realmente de ler os rótulos. O acerto foi de 18 alunos e o erro de 9 alunos. E os jovens aprendizes tiveram maior índice de erro, 17,40%, apesar deles falarem ler os rótulos. E aí isso demonstrou também como eles têm dificuldade de interpretar esses rótulos. E o acerto foi de 6 alunos e o erro de 2 alunos. Como conclusão, o percentual de erro foi significativo, com 42,03% entre os participantes, frente à nossa orientação correta de como os alimentos deviam ser previamente estabelecidos pelo integrante do projeto, como eles deveriam ser organizados. Isso demonstra ainda mais a importância da nova rotulagem para a população, com o intuito de melhorar a alimentação no meio estudantil e também na população geral. Essas são as minhas referências. Obrigada. Obrigada pela apresentação, Laís. A gente teve um problema com a conexão novamente, mas nós vamos dar andamento. Então, a próxima a apresentar é a Clara Inês Ramírez Godoy, da Faculdade de Ciências Econômicas. Bom dia, Clara. Buen día para todos. Yo soy Clara Ramírez, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Soy encargada del Departamento de Actividad de Extensión de la Dirección de Extensión de la Facultad. Bueno, este proyecto es denominado Una familia sin mosquitos. En la edición número 3, me comprometo, eliminemos criaderos. Bueno, este proyecto, este espacio lo propició la Universidad Nacional de Asunción, perdón, la Dirección de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción, en la línea de acción Desarrollo Sociocomunitario con enfoque en las ciencias, tecnología y el humanismo del área ambiental. Esta es la actividad de una campaña de concienciación. Bueno, y el eje temático es desarrollo sostenible, Estado y sociedad. En enero del año 2023, aquí en Paraguay, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social reportó 2.754 casos de chikungunya y 22 de dengue. Ambas enfermedades son transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, que ha provocado más de 58 hospitalizaciones en ese tiempo y varias personas fallecidas en esa época, ¿verdad? Ante la cantidad de estos casos reportados en las 3 primeras semanas del año, con tan solo 638 confirmados en los últimos días, la Dirección General de Vigilancia de la Salud Pública del Paraguay instó a tomar medidas para evitar la propagación de la enfermedad. Según el informe, ¿verdad?, de la división, los casos aumentaron de manera progresiva, y lo que implicó una necesidad de fortalecer la concienciación a nivel nacional para eliminar los criaderos de mosquitos. Es por ello que la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción hizo el apoyo a la campaña de gobierno Salva Vidas sin Criaderos que lideraba el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El objetivo de este proyecto era concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de evitar la propagación de enfermedades que son transmitidas por mosquitos vectores a través de charlas educativas. Esto se hizo de modo virtual y posteriormente la actividad que tenían que realizar los estudiantes era una minga en su comunidad circundante con los recursos y abordaje identificados por los estudiantes que participaban de este proyecto de los últimos años de la facultad. Fortalecer la campaña nacional emprendida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y ejecutada por el CENEPA, que es el Servicio
para la eliminación de criaderos de mosquitos, haciendo partícipe a los estudiantes como agentes de información en sus comunidades. Bueno, el proyecto se desarrolló de la siguiente manera. La actividad convertida en extensión buscó que los estudiantes sean protagonistas y agentes de cambio en sus respectivas comunidades. Por ello, adquirieron conocimiento a través de una capacitación virtual que fue realizada a través de la plataforma Google Meet y fue transmitida en nuestra página de la Dirección de Extensión a través de un live por el Facebook. Esta fue una videoconferencia que brindó información sobre el mosquito Aedes aegypti y las dos enfermedades que transmite, sus principales signos, síntomas, su forma de detección, la importancia de la eliminación de los criaderos. Se tomó la decisión de concienciar y ayudar a la comunidad en torno a los estudiantes a través de las mingas de limpieza que ellos tenían que realizar casa por casa y la eliminación de los criaderos de mosquito por parte de nuestros estudiantes que fueron inscritos en el proyecto voluntariamente. Ellos se inscriben y colaboran con el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, que es la división que está encargada, dependiente del Ministerio de Salud Pública. Y en esta campaña participaron 68 estudiantes, ¿verdad? En conclusión, de las diferentes carreras de la Facultad de Ciencias Económicas como agentes de cambio, y en total fueron beneficiados de la comunidad un total de 272 familias con la entrega de folletos que indicaron la lucha para la eliminación de los criaderos de mosquitos y la colaboración para indicar principalmente cuáles son los lugares de almacenamiento de larvas y mosquitos, que eso fue realizado por los estudiantes en sus casas, como en 4 casas más que se le había solicitado en las actividades en la guía de evaluación. También los estudiantes levantaban los datos de la familia a través de una planilla denominada S1 que mapeó los barrios concienciados que nos fue dada por CENEPA, y estos datos también después fueron utilizados, ¿verdad? por el mismo servicio para poder ir teniendo, ¿verdad? Almacenados esos datos. Bueno, y aquí esta es la transmisión que se hizo en nuestra página de la Dirección de Extensión y Servicio, en nuestra página de Facebook, a través de un live con el Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo. Los disertantes son expertos de ahí. Estos son los flyers que fueron elaborados por los alumnos. Esto tienen que replicar y compartir en sus redes sociales. También algunos llevan a las casas en donde hacen los abordajes. Esta es la minga que ellos tienen que hacer, aparte en el abordaje ellos tienen que revisar, ¿verdad? Con el dueño de casa, tienen que revisar las casas. Aquí le brinda información, ¿verdad? Sobre la importancia de la eliminación de los criaderos, y hacen una pequeña minga, ¿verdad? De la importancia de no tener objetos que puedan almacenar agua y todo eso donde puedan criarse, ¿verdad? Estas larvas. Bueno, este programa Una Familia Sin Mosquitos, en su edición número 3, fuimos haciendo ya desde el tercer año que la Dirección de Extensión propicia este espacio en el marco de la campaña de concienciación, ¿verdad? La importancia para los estudiantes y organizadores y para las familias de las casas que fueron abordadas tenían la necesidad de la eliminación de criaderos de mosquitos por la propagación del arbovirosis, que son enfermedades virales y son transmitidas a los humanos por insectos como los mosquitos, garrapatas y artrópodos que se alimentan de la sangre, ¿verdad? Entonces fue de mucha importancia para poder paliar un poco esa necesidad, porque como se sabe, en este año la chikungunya en nuestro país fue muy propagada, ¿verdad? Concienciar las recomendaciones, concienciar la población de este tipo de proyectos. Concienciar a la población de este tipo de proyectos es algo que tiene que seguir haciéndose para de esta forma evitar los posibles criaderos y combatir las enfermedades que los mismos mosquitos puedan transmitir. La comunidad universitaria donde se incentivó y activó este proyecto es que puedan seguir fomentando este tipo de actividades
y proyectos importantes que no solo ayudan a la comunidad y a concienciar, sino que movilizan a las personas a que en este caso los criaderos puedan ser eliminados de forma a poder cuidar su propia salud. Parabéns pela apresentação. Nós vamos dar continuidade com a apresentação do Luiz Inácio Schneider. Hola, buenos días. Bueno, muy contento de estar aquí compartiendo. Tenemos algunos problemas de conectividad por aquí también. Yo voy a presentar este trabajo que titulamos Arte y Tecnología para el Desarrollo Sostenible, una experiencia de integralidad de funciones sustantivas. Para poner un poco en contexto, decir que el paradigma de desarrollo sostenible ha ido evolucionando en el tiempo, hoy por hoy con un amplio consenso a nivel global que se sintetiza en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, pero a pesar del esfuerzo que han realizado las naciones para implementar esta ambiciosa agenda, todavía notamos un desconocimiento en la ciudadanía y especialmente también lo vemos en la comunidad universitaria de la Universidad Nacional del Litoral. Por tal motivo, esto justifica continuar desarrollando propuestas formativas con la idea de fortalecer ese sentido de responsabilidad y compromiso social que tiene la universidad pública. Como marco institucional, que nos parece importante destacar, para la Universidad Nacional del Litoral, la formación en desarrollo sostenible es una misión, esto está planteado en su estatuto, y también en el Plan Institucional Estratégico, que es el documento que articula el planeamiento institucional en los próximos 10 años. En este documento aparecen 3 ejes transversales: sostenibilidad ambiental, inclusión y equidad, y compromiso social, que son de alguna manera el paraguas sobre el cual se articulan todas estas visiones en relación al desarrollo sostenible. Y son también las asignaturas electivas, que son materias que pueden cursar estudiantes de distintas carreras, un instrumento interesante porque tienen el objetivo de ampliar la mirada, de ampliar la visión y salir de lo estrictamente disciplinar de cada una de las carreras. Entonces, ahí tenemos un marco interesante para poder trabajar todas estas temáticas. Siguiendo la línea que plantea la UNESCO de situar a la cultura en el centro de las políticas de desarrollo sostenible, surgió esta propuesta de una asignatura electiva, Arte y Tecnología para el Desarrollo Sostenible, que fue propuesta por distintos programas de la universidad, por distintas áreas, la Secretaría de Extensión y Cultura, el Museo Histórico de la UNL y el programa UNL Verde, que es el que se encarga de las cuestiones relacionadas a la gestión ambiental. Como vemos en el gráfico, hubo un interés de estudiantes de distintas carreras, con predominancia de estudiantes de arquitectura y del diseño, y la propuesta metodológica de esta asignatura tuvo que ver con 3 aspectos centrales. El primero de ellos, obviamente, estamos hablando de una propuesta formativa, entonces un abordaje teórico, conceptual, muy sólido sobre el desarrollo sostenible y la Agenda 2030, y sobre conceptos vinculados a la diversidad cultural, la identidad, el patrimonio integral, siempre planteado desde instancias de taller, de experimentación, en donde se vinculen las dimensiones del desarrollo sostenible con el plano de las artes, de las artesanías y de las tecnologías. Más allá de ello, se ha planteado un segundo aspecto que tiene que ver con la investigación, es decir, con el desarrollo de generar información y conocimiento por parte de los estudiantes, analizando documentos propuestos por la Organización de Naciones Unidas, pero también analizando problemáticas que surgen en la UNL o en el territorio en el cual la UNL se desenvuelve, y una propuesta de abordaje desde el punto de vista artístico-tecnológico. Y el tercer aspecto que nos parece central es promover acciones de extensión, tanto a partir de las producciones de los propios estudiantes, como también de los temas que se han puesto en debate en las distintas clases. Concretamente, en materia de extensión, durante el desarrollo de esta asignatura se han realizado 5 exposiciones
físicamente en el Museo Histórico de la UNL. Estas 5 han tenido que ver con uno o más de un objetivo de desarrollo sostenible y siempre vinculado a alguna disciplina artística o tecnología. Ahí están mencionados artes visuales, diseño, fotografía, poesía y cine, cerámica y textiles, con una participación muy interesante de la comunidad, que se han acercado y han participado en los debates en torno a estas temáticas recorriendo las exposiciones. En relación a la docencia e investigación, ¿cómo hemos articulado la propuesta de clases? Bueno, a partir de una integración muy amplia, muy interdisciplinar de docentes y de artistas de diferentes disciplinas, con diferentes visiones, y siempre pensando en una propuesta de taller y de experimentación activa e inmersiva en cada uno de los encuentros. Para cerrar, se le ha pedido a los estudiantes que hagan este trabajo original de investigación sobre alguna problemática que tenga que ver con la universidad o con el territorio en el cual la universidad se desenvuelve, generando información de carácter primario y tratando de buscar alguna respuesta creativa desde el punto de vista de alguna disciplina artística o de la incorporación de tecnologías. Cito 2 ejemplos que son muy interesantes, que han surgido de los propios estudiantes. En primer lugar, la creación de instrumentos musicales o cotidiáfonos a partir del reciclaje de residuos sólidos urbanos para trabajar con distintas escuelas de la región. Y en segundo lugar, la aplicación de tecnologías como la realidad aumentada y la inteligencia artificial para acceder a datos, estadísticas y consejos prácticos que fomenten una cultura del reciclaje y la reducción de residuos en ámbitos de la Universidad Nacional del Litoral. Así que ha sido una experiencia muy interesante. Muchas gracias. Obrigada, Luiz. Nós encerramos as nossas apresentações de hoje. Eu vou adicionar novamente vocês, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, alguma discussão entre vocês. Posso começar, Isadora? Pode, Márcia. Eu tenho uma pergunta específica para a Elba. Ela apresentou uma publicação que faz uma tradução para o Guarani. E eu gostaria muito de saber se alguns hablantes do Guarani também publicam nessa revista, por favor. No he escuchado. Si por favor me pueden repetir. Vale, la pregunta es, tú has presentado un importante e interesante trabajo bajo el tema de un periódico que tiene una traducción al guaraní. Mi pregunta es, ¿algunas personas que son los que hablan guaraní igual publican en tu periódico? Gracias por la pregunta. En realidad, partimos de la premisa de que Paraguay es un país bilingüe. El idioma guaraní es hablado por el 90%, digamos, de la población, con una mezcla del español con el guaraní, pero claramente en la escritura tenemos como, vamos a decir, una distancia entre la oralidad, digamos, y la escritura. Entonces, en realidad, una cosa que no coloqué es que digamos, es un servicio que presta la propia revista científica, en el que traduce, claro, con autorización de los autores, traduce el resumen, el título y las palabras claves. Entonces, por supuesto que, y es una pregunta muy interesante, porque efectivamente es un tema, digamos, que tiene que ver con la cosmovisión, digamos, la posibilidad de recuperar, digamos, los aspectos, no sé, de la identidad, incluso, ¿verdad?, los aspectos culturales. Así que, por lo tanto, esa es un servicio que presta la propia revista en términos, igual, si recibiéramos un artículo en portugués, solicitaríamos la autorización del autor para resumir, es decir, el resumen, traducir al guaraní, pero es un poco una apuesta por la lógica, digamos, de inclusión, los principios desde los derechos humanos también, como para preservar este idioma que sabemos que no solamente se habla en el Paraguay, porque efectivamente, digamos, también en territorio brasilero, argentino, en fin, por toda la historia de la propia colonia, digamos. Entonces, tenemos compartido este idioma y, de hecho, sabemos que ha sido reconocido como un idioma del propio Mercosur. Así que, efectivamente,
efectivamente sí lo recuperamos, pero no es que le solicitamos a los autores que escriban en guaraní, sino les prestamos este servicio como para plantear, digamos, una línea de recuperación desde la identidad, desde la cultura. Así que es una apuesta por la inclusión esa decisión. Gracias. Posso? Obrigada. Todas as apresentações foram muito interessantes, mas eu tenho uma questão para o Felipe, se é possível, Felipe. Oi, pode sim. Pode ser? Obrigada. Bom, achei fantástico o trabalho também que vocês fizeram. Todos nós, de alguma maneira, remetemos muito à questão das comunidades. Mas eu fiquei meio que quase encantada com o modo como vocês lidaram com a comunidade. Vocês se acercam de uma comunidade, não conseguem realizar o trabalho, né, pelo que eu entendi, e vocês vão para uma outra. Então, em que medida vocês conseguiram manter o mesmo objetivo e se tem alguma chance de vocês voltarem àquela comunidade para a qual, de alguma maneira, inicialmente, a não ser que eu tenha entendido errado, né, vocês haviam planejado a ação extensionista. Esse é um tema sempre com a gente, tá bom, na extensão, e me interessou muito a saída que vocês encontraram. Obrigada. Sim, o desejo nosso era trabalhar mais com a primeira comunidade que a gente foi, porque é uma comunidade que ela tá bem isolada, assim, da malha urbana da cidade. A gente tem a vontade de trabalhar com eles, mas foi muito difícil, e pelo que eu fiquei sabendo, o processo da associação de bairro deles ainda tá num processo muito lento. Eu não sei se no futuro, alguma outra extensão que o meu orientador tenha vontade de fazer lá, ele vai querer fazer lá, sim. Mas a saída para outra comunidade foi basicamente porque depois de um período de 6 meses tentando conversar com outra comunidade, a gente viu que não tinha retorno, sabe? Tanto é que algumas reuniões eram marcadas, depois desmarcadas, e inclusive remarcadas para, tipo, 4 horas da tarde, 5 horas da noite, eram, tipo, reuniões que levam tempo, sabe? Então, a gente simplesmente chegou na conclusão de vamos parar um pouco aqui, vamos tentar achar outro lugar, e daí tinha um funcionário do nosso Unesp que ele morava nesse outro bairro, e ele acabou comentando com o meu orientador, e meu orientador foi lá, foi visitar certinho, foi conversar, explicar as coisas, e acabou que deu certo, assim, sabe? Mas a gente teve que fazer algumas modificações, porque no começo era mais a questão das unidades habitacionais, e no final ficou um pouco mais a questão dos espaços comunitários. Mas a gente tem vontade de voltar para lá, até porque o reuso de água na comunidade do João Domingos Neto, ela já foi estudada anteriormente por uma aluna do mestrado aqui da Geografia. E ela também enfrentou os mesmos problemas de tentar entrar em contato com a comunidade de lá. Tanto é que o meu orientador que orientou ela, ele falou, não, vamos tentar dessa vez, vamos ver se vai com você. E acabou que não deu muito certo assim, mas é um desejo nosso mesmo. Bom, pessoal, nós vamos ter que encerrar a sessão agora. Eu agradeço a apresentação de todos, parabéns, e aguardo vocês na próxima. Bom dia.